povão, eu sou o Piá Vividência, seja muito bem-vindo a mais um Meia Palavra com o Piá Vividência. E agora nós vamos falar sobre o quê? Sobre o quê? Sobre o Elon Musk, mais uma vez, Piá, mais uma vez, porque tá ficando cada vez mais interessante essa saga. É, meu filho, é isso mesmo. E aí, com o desdobrar das coisas, como as coisas vão acontecendo, vão vindo declarações, e é sobre essas declarações que a gente tem que conversar um pouco também, né? Porque o STF parece que anda falando aí que tudo isso que foi exposto, né? Porque agora o Congresso americano expôs um relatório com mais de 500 páginas. Para ser mais específico, se não me engano, 541 páginas de arbitrariedades do Xandão, né? Contra os nossos influencers, pessoas que estão nas redes sociais aí dando sua opinião e falando a verdade. Porque se estivessem mentindo ainda era uma coisa, mas estavam falando a verdade. E ele não quer que as outras pessoas ouçam a verdade. Então, gente, o Elon Musk foi ontem na rede social mais uma vez e disse que sim, o Alexandre de Moraes interferiu nas eleições de 2022 no Brasil. Ele disse com todas as palavras. E aí, gente? E aí, meu povo? Na verdade, quem não viu isso é só quem é muito tapado ou quem faz de conta. Aquele que tapa o sol com a peneira, fica passando pano, tá vendo as coisas acontecer, mas finge que não tá acontecendo nada, né? Assim como os generais, né? Isso mesmo, porque o Marcel Van Hatten jogou a verdade na cara de um general lá no Congresso, lá no Congresso, não sei se era na Câmara dos Deputados, não sei se era no Senado, mas ele mostrou, esfregou a verdade na cara de um general que tava lá. E é a verdade que acontece, meu povo. O nosso exército parece um cachorrinho que não tem dono. Tem medo. O Marcel Van Hatten jogou a verdade na cara deles, falou: vocês são medrosos, vocês têm medo, vocês respondem ao Alexandre de Moraes. E ele ficou se mordendo de vontade de ir lá, dar uns petelecos no Marcel Van Hatten, mas ele não pode fazer nada porque a verdade dói. A verdade machuca e quando você fala ela, meu filho, aí treme nas bases, mas não tem o que falar, porque se ele tivesse o que falar, ele falava. Só que ele sabe que se ele falar qualquer coisa, depois ele tem que arcar com as suas próprias palavras, porque nós vivemos numa ditadura e nem o exército está fora dela. O exército está lá acuadinho no seu canto, os generais com seus salários abençoados, né? Belos salários, e eles não querem perder o salário. Por quê? Porque se ele falar um A, ele sabe que eles são exonerados do cargo e ninguém quer ficar sem aquele belo salário. Então fica quietinho, vê o Brasil se diluindo, né? Vê a democracia sendo pisoteada, né? Mas se foi o verde oliva lá, que dava a vida pela pátria, né, que defendia a Constituição, se foram os generais do Exército de Caxias, foi tudo aquilo lá, se foi tudo. O que temos aí é um bando de Maria Mole que só serve para fazer cri-cri na pedreira, né? Só para tirar os matinhos ali, ficar varrendo praça, andando para lá e para cá de farda, bonitinho, fazendo cerimônia de abertura aí para esses ditadores, batendo continência para ditador. E é isso, meu povo. Não passamos disso. O povo, a democracia do Brasil, não existe mais democracia. Eles sabem disso, eles estão olhando para isso e vendo isso, vendo que tem uma ditadura se instalando, perseguindo o povo, prendendo injustamente pessoas, e eles ficam quietinhos, olhando. Por quê? Porque o salário tá bom, obrigado. E quem não tiver contente, né, tem a papuda aí, que eles mesmos se deram ao trabalho de ir lá prender o povo que estava se manifestando em Brasília, ainda como terrorista, pessoas inocentes, pessoas que nunca tiveram uma passagem pela delegacia ou por polícia, ou tiveram nenhuma linha, né, de crimes, estão lá presas e ainda presas pelo nosso exército. E estão lá presos. E aí ficou por isso mesmo. Então, gente, o Elon Musk, ele expôs todos esses documentos e a mídia ficou quietinha. Por quê? Porque são outros vendidos. A grande mídia ganhando muito dinheiro do governo federal, eles estão, comprados. Vocês fiquem quietos, não falem nada, não deem repercussão nisso, não deem vazão, não informem, fiquem quietos, só não falem nada. Deixa quieto, deixa abaixo, porque nós não temos argumentação. O governo não tem argumentação para bater contra, e agora todo mundo sabe que houve interferência
direta do ministro em questão. E agora, num país decente, que se preze, no mínimo que tenha justiça, o Alexandre já não era mais ministro. Ele já já tinha sido retirado do seu cargo. Por quê? Porque o escândalo como esse é ridículo, não existe, e não é democrático, isso aí é ditatorial. Então, em qualquer democracia real, ele não estava mais no cargo. É isso mesmo, meu povo, é o fato. Ele interferiu nas eleições. Interferência direta nas eleições. Interferência, derrubando o perfil de pessoas sem um mínimo devido processo legal, derrubando apenas pela opinião. Apenas pela opinião. Inclusive o Monark, um monte de gente. O Alan dos Santos, que tá até hoje com as suas redes derrubadas. E a pergunta minha que eu quero falar é o seguinte: e as outras redes sociais? YouTube, Google, Facebook, né? Oxi, Instagram, o TikTok, enfim, várias outras redes sociais. Eles não receberam também essas intimações aí para derrubar canais, porque a maioria do povo tem seus canais derrubados em qualquer rede social? Então é o seguinte, meu povo, num país democrático, com um mínimo de justiça e com um mínimo de coerência, todas essas redes sociais aí, agora depois dessa exposição do Elon Musk, que eu tenho certeza que todos eles também receberam esses ofícios, né? Porque agora já tem, o STF não tem aonde recorrer, não tem como se defender, já soltaram uma declaração, todo esse material aí não passa de meros ofícios. Pois bem, se não servem pra nada, como é que eles conseguiram usar os prints do Telegram do Sérgio Moro durante a Vaza Jato? Como é que aquilo lá era documento e agora um documento assinado pelo Supremo Tribunal Federal, enviado oficialmente, porque o nome já diz, é ofício, é trabalho, é uma intimação, enviado diretamente do gabinete do ministro para as plataformas, para calar a boca, ameaçando se não derrubasse os canais, os perfis, ser multado em multas que variavam aí de 20 a 100 mil reais, né? Dependendo aí do grau, né? Das postagens e do tamanho do perfil da pessoa. Como é que isso agora se transformou em meros ofícios? Os prints da Vaza Jato, era documento que dava pra fazer tudo o que fizeram, né? Todo o auê que fizeram, todas as pessoas a quem perseguiram, todos os processos que foram cancelados, inclusive o próprio STF, né? Com medo foi lá e cancelou a Lava Jato depois dos prints da Vaza Jato. Por quê? Não sei. Será que esses prints da Vaza Jato denunciaram que, quem sabe, as investigações da Lava Jato estavam chegando no STF também, e eles se arrepiam tudo de medo só em pensarem em ser investigados. E por que eles estão quietinhos? Porque agora o Elon Musk, ele tem os dados na mão. Eles não têm como mentir e já estão tentando descaracterizar as provas. E essas provas já estão lá no governo dos Estados Unidos. Então, assim, são provas cabíveis, fatos concretos, ofícios originais que foram enviados, e eles estão querendo descaracterizar isso. Não, isso aí são meros ofícios. Não, são ofícios escritos e enviados pelo gabinete do ministro, que ele é ministro do Supremo Tribunal Federal. Então não adianta querer minimizar, é exatamente isso. Se um ofício desse chegar na minha casa e eu olhar e disser para ele, isso aqui é um mero ofício, vai ficar por isso mesmo? Não vai ficar por isso mesmo. Não, as pessoas que receberam os mero ofícios estão com suas contas canceladas, a sua maioria. Por quê? Porque não é um mero ofício. Não é um mero ofício como eles estão querendo caracterizar. Então, assim, o Facebook. Eu queria ver o Facebook fazer um relatório igual o do Elon Musk, né? O Mark Zuckerberg. Faz lá, faz o relatório com todas as intimações de todos os canais que você derrubou, conforme o Elon Musk fez. Faz e envia também para o Congresso americano. TikTok, né? O TikTok, o YouTube. Quantos canais do YouTube foram desmonetizados e derrubados com esses meros ofícios do ditador? Então, assim, meu povo, a gente está caminhando para a verdade. E aí, quando a verdade chega, meu filho, não adianta, ela expõe a mentira. E aí vão ter que tentar inventar alguma coisa, só que agora vai ficar muito complicado, porque eles não estão mexendo com pessoas que nem a gente, que é só jogar dentro da papuda, que não repercute mais, fica quietinho. Ninguém nunca mais ouve falar. É só você vir, com um mero ofício, entrar na casa da pessoa, bagunçar tudo, prender a pessoa, né? Desmonetizar seus canais, desmonetizar, bloquear as suas contas,
Que nem eu tava vendo hoje, que bloquearam até a conta da filha do Oswaldo Eustáquio, quando ela tinha 12 anos de idade. A menina tinha uma poupança que a avó dela fazia. Isso mesmo, meu povo, a filha do jornalista Oswaldo Eustáquio, que tá exilado na Espanha, porque não pode ficar no Brasil, porque não pode falar a verdade, ela tinha uma conta poupança que era alimentada pela sua avó, para juntar um dinheirinho para ela. Você acredita que o ditador mandou bloquear a conta poupança de uma menina de 12 anos? É isso que nós estamos vivendo no Brasil. Eles fazem o que querem contra eu e contra você, que somos réis mortais, que só sobrevivemos, né? Agora, vamos ver se eles fazem isso contra o Elon Musk. Por que estão todo mundo quietinho? Porque não tem voz. Por que eles estão quietinhos e estão querendo passar batido, não estão querendo dar voz a tudo isso que está acontecendo? O mundo todo está olhando nós aqui e eles quietinho, a mídia quietinha, todo mundo quietinho, porque eles não têm argumento para contrapor. Não tem. E agora estão falando assim, pois é, isso aí eram meros ofícios. Mas esses meros ofícios estão implantando uma ditadura no Brasil, querendo calar a boca dos nossos influencers, dos nossos jornalistas, e é isso que eles estão fazendo. Exatamente, esses meros ofícios são assinados, e lá na assinatura está Ministro Alexandre de Moraes. E se chegar um mero ofício desse na porta de qualquer cidadão brasileiro, e o cidadão brasileiro olhar e falar, isso aqui é um mero ofício, isso aqui não vale nada, como eles estão tentando, né, passar essa ideia, você sabe que não é bem assim. Essa pessoa, se ela ignorar, mesmo que não ignore, se chegar um ofício desse na tua porta, você já tá com problemas. Agora, se você ignorar, aí que você tá lascado, né? Nós não vivemos mais uma democracia, não é uma democracia, nós vivemos uma ditadura. A gente sabe o risco que nós corremos, todo mundo sabe. Por quê? Porque não existe democracia, não existe o princípio da defesa do direito, do devido processo legal, que sempre falam, né? O Estado democrático de direito, que repetem tanto isso, mas hoje nós não vivemos isso, não. Os únicos que têm direito hoje são pessoas que estão juntinho com eles lá, né? Pode ser bandido aí, condenado a mais de 400 anos de prisão, esse tem direito, esse pode falar o que quiser, né? O Zé Dirceu pode ir lá e falar o que ele quiser, que nada acontece com ele. E até eu queria saber por quê, né? Por quê? Porque o Zé Dirceu, olha, vou te contar uma história, ele tem aquela carinha de manso, fala bonito, mas esse cara, com certeza ele tem todos esses ministros na palma da mão, e ele fala o que ele quiser, quem vai calar ele? Enfim, gente, era isso que eu queria falar com vocês. O circo tá pegando fogo. O Elon Musk declarou com todas as suas palavras que sim, houve interferência nas eleições de 2022, e todos nós já sabíamos isso. A gente falou isso, foi falado isso, o Monark falou isso, todo mundo que falou que houve interferência, que não colocava fé nessa eleição, no resultado, nas urnas, no processo, enfim, no TSE, em tudo, foram cerceados, muita gente foi perseguida, foi presa, e ainda tenho certeza que muita gente eles vão perseguir, só que agora é o momento de nós falar, porque a partir de agora eu te garanto que cada pessoa presa inconstitucionalmente, ditatorialmente por esse sistema que não deixa nós nos manifestar, com certeza vai repercutir muito mais do que repercutiu até agora, porque até agora nós não tínhamos voz e não tínhamos representatividade e ninguém estava olhando para nós podíamos gritar, nós estávamos dentro de uma caixa gritando sozinho, e agora não, agora o nosso grito já está ecoando internacionalmente e vai ecoar muito mais. Um abraço para vocês, tamo junto, não esqueça de me apoiar aí, deixa seu pix de qualquer valor, compra meu e-book, me apoie que com certeza vai me incentivar muito. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo Meia Palavra com o Piave Vidense.